Boas notícias não acontecem todos os dias, então quando acontece, a gente tem que aproveitar esse momento, se dar o prazer de ser um pouco feliz, comemorar, porque isso tem que ser um incentivo, a gente tem que passar essa informação para frente. Então, por favor, compartilhe esse vídeo o máximo que você puder, tá bom? O governador Flávio Dino, lá do Maranhão, ele montou uma operação de guerra, realmente, operação de cinema, que vocês não vão acreditar. Ele fez de conta que ele era da Etiópia para conseguir comprar respiradores da China sem ser pirateado pelos Estados Unidos, pela Alemanha, até pelo governo federal ele já foi pirateado. Eu vou explicar com calma o que aconteceu, você vai entender. É um negócio incrível, muito bacana. Mas primeiro, se você não me conhece, o meu nome é Roberto Cardoso, vou te pedir para você se inscrever no canal, fortalecer o nosso trabalho. A gente está aqui para fazer combatividade contra esse governo que só atrapalha, que não faz o Brasil ir para lugar nenhum. Então, por favor, dê o seu like, se inscreve no canal que isso ajuda demais o nosso trabalho. Vamos lá, o que aconteceu? O Flávio Dino é o governador do estado do Maranhão, já é o segundo mandato dele. Ele foi eleito em 2014, foi reeleito em 2018. Ele é do PCdoB, então ele é comunista. Mas ele estava tentando comprar respiradores da China para atender o povo maranhense e ele estava sendo pirateado. A primeira vez que ele comprou, foi o próprio governo federal que confiscou. A hora que os respiradores e as máscaras chegaram no Brasil, o governo federal confiscou a carga e distribuiu como ele quis. Aí ele comprou de novo, foram os alemães. Os alemães foram lá na fábrica, pagaram mais pela carga que ele já tinha comprado e levaram para a Alemanha. Depois ele conseguiu comprar, a carga veio pelos Estados Unidos, chegou nos Estados Unidos, os Estados Unidos confiscaram a carga, ficou lá também. E depois até o estado da Bahia foi lá e pirateou, porque a Bahia também já tinha sido pirateada antes, então a Bahia foi lá e pirateou o Maranhão. 4 vezes eles tentaram comprar respiradores e máscaras da China, 4 vezes eles foram pirateados. Aí ele tinha a opção, vamos ficar reclamando, vamos ficar falando que o Nordeste é esquecido, vamos ficar falando que é porque eu sou comunista, ou nós vamos tentar fazer alguma coisa. O que ele fez? Operação de filme, gente. Ele se reuniu com empresários, porque a operação não ia ser barata. Mas essa doença você sabe. Não interessa se você tem dinheiro. Se não tiver uma vaga de UTI para você, você pode ter 1 milhão de trilhões de outros quitilhões de dólares que você vai morrer. Né? Vou montar uma UTI na minha casa, mas com que aparelho? Você precisa ter aparelho, e se não tem disponível no estado, você vai morrer. Então empresários se joaram, a maior parte dos 6 milhões foi dinheiro de empresários, e ele fez uma operação assim. Ele contatou uma fábrica na China, em Guangzhou, e comprou 107 respiradores e 200 máscaras. Só que ele não pediu para mandar para o Maranhão, ele pediu para mandar para a Etiópia, porque a África também é um continente que é historicamente esquecido. Né? Ninguém liga para o que acontece na África, ninguém está preocupado, raríssimo quando tem alguma coisa que alguém lembra que tem gente lá, mas é um continente esquecido. Então, em vez de ele pedir para vir para o Brasil, ele pediu para a China mandar para a Etiópia. Então desviou da rota de Estados Unidos, de Europa e veio pela África. A carga veio para a Etiópia, chegou aqui em São Paulo. De São Paulo foi de voo fretado para o Maranhão e só no Maranhão é que a Polícia Federal desembaraçou a carga. Desembaraçar é o termo que eles usam para quando eles liberam a carga lá. Então chegou. Mas olha que loucura, para você não ser pirateado, você teve que fazer de conta que a carga era para a Etiópia, não era para o Brasil, não passar pela Europa, não passar pelos Estados Unidos, para fugir da pirataria dos europeus, dos americanos, até do próprio governo federal. Porque se eles abrem a carga aqui em São Paulo, o governo federal poderia confiscar e distribuir como eles bem entendessem. Então foi de voo fretado, um voo da Azul, chegou lá no Maranhão, lá que a Polícia Federal do Maranhão abriu e lá ficou. Ufa, que coisa, não? Agora a população do Maranhão já tem à disposição algum equipamento que eles estão tentando há muito tempo. O governador Flávio Dino é uma pessoa assim que eu particularmente conheço pouco, eu gostaria de conhecer mais, então eu vou até pedir, se você for do Maranhão, para você escrever aqui quais são as suas impressões, porque a gente ouve pouca coisa e o que a gente ouve assim são boas notícias, mas também notícias, vou comentar um pouquinho para vocês, que eu acho meio estranho. Então, por exemplo, o Flávio Dino, que eu sei é que ele é formado em Direito, que ele era juiz, ele se elegeu a primeira vez em 2014 e foi a primeira vez na história do PCdoB que o PCdoB conseguiu eleger um governador desde a fundação do partido.
Ele é a primeira vez assim que o PCdoB elegeu e é a segunda vez na história do Maranhão que um candidato que não é da família Sarney ganha. Porque em 2010 a Rosiana Sarney perdeu para o Jacques Lago. Mas assim, é a segunda vez na história que alguém da família Sarney não ganha. Então imagina um estado que só tem uma família que manda a vida inteira. Dá para chamar isso de democracia? Né? Não, mas é a Venezuela. Venezuela é ditadura, mas lá é a família Sarney que manda. Ele quebrou isso daí. A gente ouve falar que os professores são os mais bem pagos do país, que tem um piso salarial de aproximadamente R$ 6.300, se não me engano. Aqui em São Paulo, por exemplo, é 2.000 e pouco. Então, se você trabalhar meio período, vamos dizer, eu trabalho a manhã inteira, vou ganhar R$ 1.000 e pouquinho. Você entende a diferença? Trabalhar meio período, gente, para preparar 20 horas de aula, para dar 20 horas de aula, para corrigir tarefa de 20 salas diferentes, preparar a prova e ganhar R$ 1.000 e poucos. Esse é o piso de São Paulo. O Maranhão, que é um estado infinitamente mais pobre, consegue pagar um salário maior por quê? Porque a educação é prioridade, é lógico que é isso. Em São Paulo não falta dinheiro, falta prioridade, né? E a gente vê isso acontecer no Nordeste, é muito bom. A gente vê o Flávio Dino conversando com o Lula, a gente fica feliz. Mas a gente vê o Flávio Dino conversando com o Luciano Huck, já não entendo. Então, se alguém do Maranhão puder me explicar o que acontece, o que é essa história de Flávio Dino com o Luciano Huck? Porque o Luciano Huck é aquele cara que tinha um bar aqui em São Paulo quando ele começou, que chamava Cabral, que ele se orgulhava de que lá só dava gente bonita. O que quer dizer quando o cara fala que só tem gente bonita? Vocês sabem o que está por trás dessa frase, não sabe? Só dá gente bonita. O que é gente bonita e o que é gente feia? Então, é isso, ele tinha um bar que era assim, e o Flávio Dino é nordestino, então por que ele faz essa aliança com o Luciano Huck? Qual que é o interesse? Eu entendo que às vezes você tem que ter uma visão mais ampla, você talvez tenha que abrir diálogo com o centro, fazer alguma... Mas por que o Luciano Huck, um playboyzinho da Rede Globo? Eu gostaria que, se alguém do Maranhão pudesse me explicar, eu ia ficar feliz. Tá? Mas eu acho que é importante a gente reconhecer o que está acontecendo de bom. O que está acontecendo de bom nesse momento é que, em vez de reclamar, em vez de se lamentar para o mundo, o Flávio Dino fez uma coisa criativa. Ele falou, eu vou dar um jeito de trazer esses respiradores para cá, eu vou fazer uma operação de guerra, uma operação de cinema, vou fazer de conta que eu sou um comprador da Etiópia eu mando para cá, mando num voo fretado para lá, juntou empresários para conseguir o dinheiro, os respiradores estão lá. Será que o Flávio Dino, se fosse presidente da República, conseguiria fazer isso no Brasil todo? Nós não sabemos porque aqui no sul do Brasil a gente tem muita resistência. Ele é comunista, muitas pessoas aqui, foi o sul do Brasil que se enriqueceu muito durante a ditadura, né? Durante a ditadura militar, a região centro-sul do Brasil era o sul maravilha, então os militares se endividaram no exterior. Aqui no Brasil favorecia muito quem tinha indústria porque você tinha reserva de mercado, as pessoas nem lembram disso. Por exemplo, na informática, você tinha reserva de mercado, você só poderia comprar produtos brasileiros de informática. Parece que é uma medida nacionalista boa, mas você só comprava produtos caríssimos e horríveis. É como se fosse hoje assim, vamos favorecer a indústria brasileira de celulares, você só pode comprar celular brasileiro. Então não importa se tem o iPhone não sei das quantas, se tem o Samsung Galaxy não sei das quantas, você ia ter que usar um celular da Positivo. É bonito isso? Um celular da Multilaser. E se fosse isso? É legal quando você não passa por isso, né? Por aquela reserva de mercado que tinha na informática. E naquela época, gente, as pessoas não tinham computador em casa. Era o começo da informática. Quem tinha eram pesquisadores de universidade. E os pesquisadores brasileiros não tinham acesso a computadores de qualidade. Sabe, um chip, que é um negócio besta desse tamanho que você põe no bolso, não podia trazer. Você tinha que usar chip nacional para fomentar essa indústria nacional, que são desses barões aí que ficam enchendo o saco na Fiesp. Por que você acha que esses protestos pela ditadura são em frente à Fiesp? O empresariado de São Paulo que está lá. Esse pessoal que foi favorecido pela ditadura. Então, no Brasil, em âmbito nacional, é muito complicado você conseguir fazer o que o Flávio Dino consegue fazer num estado como o Nordeste, porque o nordestino está acostumado a ser esquecido. Então é muito mais difícil você convencer o nordestino a comprar o discurso da elite. Apesar dele ter esse curral que mantém preso, mas cada vez mais ele está ganhando a consciência que ele tem que pensar no próprio destino. E aqui no Sul não, ainda existe essa ilusão de que vai aparecer o salvador da pátria, voltem militares. É uma minoria,
tá? Não é a maioria que pensa assim, é uma minoria, mas é uma minoria extremamente retrógrada, reacionária, que tem dinheiro, que faz barulho e que é ouvida. Isso é que é pior, porque se eles fizessem barulho e ficassem no vazio, mas eles são ouvidos. A polícia vai lá e prende, a polícia vai lá e joga bomba, bala de borracha. Não, faz isso com o professor, não faz isso com esses reacionários da elite. Então eles fazem barulho e eles são ouvidos. Então o povo nordestino, ele já entendeu que ele precisa olhar alguém que pense por ele e elegeu o Flávio Dino, apesar de ser comunista, como se diria no Brasil. Mas ele está trabalhando pelo povo, é uma excelente notícia, ele montou uma operação de guerra, ele conseguiu, uma operação de cinema mesmo, 007, conseguiu comprar da China, trazer para a Etiópia, fugir da Polícia Federal aqui, só deixar abrir no Maranhão, e os respiradores estão lá. Sem reclamação, sem choradeira, ele fez o que se espera de um governante. Tá certo? Então é menos fala, mais trabalho e mais exemplos como esse, que é disso que o Brasil precisa. Fechado? Um grande abraço para vocês e eu já fui!